Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 17 a seguir. Você sabe o que significa êxodo, irmãos? Êxodo, saída, né? Saída do povo de Deus do Egito. Saída. Êxodo capítulo 13, versículo 11. Diz assim. Desculpa, 17. Capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e também caminhassem de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, e a coluna de fogo nunca se afastou do povo durante a noite. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero ministrar hoje nas nossas vidas sobre o controle. Onde está o controle das nossas vidas? Para quem nós entregamos o controle das nossas vidas? O tema desta palavra, desta mensagem, desta noite é: quando Deus está no controle de nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós tomamos o controle das nossas vidas e achamos que nós podemos fazer A ou B. Achamos que somos os donos do nosso destino. Essa é uma tendência um pouco dos jovens. Os jovens, eles têm esta vontade de tomar o controle de sua vida. Passa um pouco o tempo e a gente vê que existem tantos percalços, tantas coisas que mudam, que a nossa vida ela é dirigida por um lado, dirigida para o outro. E ao final a gente para e pensar que quantas coisas fizemos que não gostaríamos de fazer e chegamos até aqui. Mas o que eu quero falar é: quando Deus está no controle de nossa vida, o crente, o servo de Deus, o filho de Deus, ele precisa entregar as chaves da sua vida para Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos Ele para ser o nosso Senhor e Salvador. Não é só Salvador, mas também Senhor, Senhor de nossas vidas. Paulo expressa muito bem isso nas suas cartas, quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que entregar a direção
da nossa vida para Deus e deixar Ele dirigir os nossos passos, deixar Ele guiar a nossa vida, porque esse é o desejo de Deus. Muitas vezes tomamos o volante, tomamos as rédeas da nossa vida e damos com os burros na água. Fazemos coisas que Deus não aprovou, que Deus não queria, e depois choramos amargamente as consequências. Choramos os resultados. Mas é preciso, queridos, entendermos que agora nós somos de Deus. Nós somos o seu povo e nós precisamos deixar Ele controlar a nossa vida. Ele controlar as nossas vidas. Deus estar na direção não significa Deus nos carregar no colo. Algumas vezes, em determinados momentos e por um curto espaço de tempo, Deus usa de misericórdia e nos carrega no colo mesmo. Mas o Senhor, Ele não quer nos carregar no colo por todo o percurso, por todo o caminho, por toda esta viagem da vida. Deus, Ele deseja que nós tomemos atitudes também baseado no que Deus quer. Baseado no que Deus quer. Então, Deus estar na direção não significa Ele nos carregar, porque seria muito fácil, nós não teríamos nenhuma responsabilidade. Nós temos as nossas responsabilidades. Nós temos as nossas escolhas, mas nós vamos escolher em fazer o que Deus quer e escolher em fazer o que eu quero, o que eu desejo. Quando Deus não está na direção da nossa vida, quem é que comanda a nossa vida? Quem é que controla a nossa vida? Quem dirige aqui é o homem. É o homem. Quando Deus não controla, quem controla é o homem. E o que acontece quando o homem controla a sua própria vida? O homem, normalmente, ele escolhe o caminho mais fácil. E ele escolhe o caminho mais rápido. Normalmente, o homem, ele, quando dirige a sua vida, o homem, ele quer ganhar. O homem, no seio do seu coração, da sua vida, o egoísmo, o orgulho, ele sempre deseja ganhar. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, enganoso é o coração do homem, o mais perverso dentre todas as coisas. Quem o compreenderá? Quem compreenderá o coração do homem? O homem deseja ganhar, o homem deseja encurtar espaços, o homem deseja atalhos, o homem deseja o caminho mais rápido, mais curto, mais fácil. Esse é o desejo do homem. Quando o homem está no controle, o homem ele trabalha com a lógica. Ele trabalha com a lógica. Ele não percebe ou não se dá conta daquilo que pode acontecer, das variáveis. Quando você vai numa viagem, olha, eu vou fazer esse percurso aqui é mais rápido, é mais fácil, mas o homem normalmente, ele não se atenta para as variáveis que podem existir nessa viagem. Pode furar um pneu, pode ter um acidente, pode o carro quebrar, pode acontecer algumas coisas. E na vida, da mesma maneira, nós não paramos para pensar que algo pode nos estacionar, que algo pode fazer com que aquele alvo, aquele objetivo, nós não alcancemos. Seja uma enfermidade que pode vir sobre a nossa vida, seja um problema que pode acontecer, as variáveis, as lutas, os embates. Nós trabalhamos com a lógica.
vai dar certo daqui, ali, acabou. Mas e o que pode dar errado? E as variáveis? O que pode acontecer entre o Egito e Canaã, que era o lugar que Deus queria que eles fossem? Havia vários inimigos. Havia os filisteus, havia os jabuseus, havia os gigantes, havia Faraó vindo atrás deles, os egípcios também. Houve várias batalhas, vários embates na nossa vida, trazendo como uma metáfora isso aqui para a nossa vida. Há também inimigos, há também percalços, há também situações que fazem com que a gente pare um pouco. E nós nos frustramos, porque o homem trabalha com a lógica, Deus não. Quando o homem está no controle, irmãos, o homem trabalha com o aqui e com o agora. O homem é imediatista, ele quer as coisas para agora. Ele não aguenta esperar, não suporta os processos, porque isso é o nosso coração. Não adianta acusar um, acusar o outro. Ah, fulano é assim, minha esposa é assim, ah, meu marido é assim. Não, o nosso coração é assim. Nós queremos assim. Nós não suportamos os processos. Nós não aguentamos, irmãos, o percurso, o caminho. Se fosse possível, nós sair daqui e explodir aqui, aparecer ali, a gente faria isso, né? Assim como acontece nos filmes, nos cinemas, a gente não aguenta a viagem, o caminho, o percurso. Nós queremos ser felizes ali, já, agora. O homem trabalha assim. O homem trabalha com a lógica, não contando com as variáveis, e o homem gosta, quando o homem está no controle, quando o homem está na direção, é o aqui e o agora. Eu quero a minha vitória, eu quero esta bênção, eu quero este favor, eu quero isto agora. Nós somos como crianças. E às vezes não adianta falar das crianças, somos assim na vida. E tratamos Deus como pai que é, fazemos como igual criança que quer as coisas para já. E o pai sabe que não é para dar agora. O pai conhece que se for dar agora, estraga. Se for dar agora, não vai dar valor. Se for dar agora, as coisas não vão ser melhores. Mas a criança chora, faz birra, porque quer agora. E o homem também é assim. O homem, o ser humano, quando eu falo homem aqui, eu falo do ser humano. Ele toma as decisões de acordo com suas próprias emoções. De acordo com as suas próprias emoções. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, Jeremias 17:9, que o nosso coração é enganoso, o mais perverso deles. Quem vai conhecer o coração? Nosso coração é enganoso. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminhos que parecem ser direito, mas o final deles é caminho de morte. E o homem parece, ele vai ao encontro deste caminho que parece ser direito. E o homem, quando está no controle, ele está sendo dirigido pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios sentimentos. E nós não podemos nos basear as nossas decisões em nossos sentimentos e emoções. Devemos nos basear na palavra de Deus. É a palavra de Deus é quem nos guia. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 95, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus e não pelo nosso coração e pelo que a gente acha. Isso é quando o homem está no controle.
quando a mulher está no controle, quando o ser humano assume o controle da sua vida. Mas agora eu quero falar quando Deus está na direção, quando Deus está no controle de nossa vida. Deixa Deus controlar sua vida. Deixa Deus, porque você já fez muitas coisas, você já tomou muitas decisões, e você viu no que foi, o resultado que foi. Deixa Deus controlar agora a sua vida. Dá a Ele a sua vida. Deixa Ele te dirigir, deixa Ele te direcionar. E o que acontece quando Deus guia os nossos passos? Primeiro, se o homem trabalha com o aqui e com agora, Deus não. Deus trabalha com o depois. É o depois. Olha só o que diz o texto. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, vão, o povo de Israel, vão. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus não trabalha com aqui e com agora. Deus não trabalha com o percurso mais simples, mais fácil, mais rápido. Deus, Ele trabalha com o depois. Mas por que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus? Embora fosse mais perto. Continua o texto. Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E o povo de Israel saíram como um grande exército. O Senhor, Ele viu lá na frente. Deixa Deus dirigir os teus passos, sabe por quê? Porque você vê o hoje, mas Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo o teu futuro. Deus está vendo o processo depois, se você suportar, se você aguentar a viagem, o percurso, o caminho, deixando Ele controlar você, mesmo que você não entenda o caminho pelo qual Deus está te levando, mas lá depois você vai entender todas as coisas, e mesmo que você não entenda, lá no céu as coisas vão ser desnudadas, esclarecidas, e você verá que sempre Deus quis o melhor para você. Sempre Deus quis o melhor para você. Por que eu estou indo pelo caminho mais longo? Por que eu estou indo pelo caminho mais difícil? Porque Deus me levou perto do Mar Vermelho, onde não tem saída. Porque Deus me levou por ali. Porque Deus sabia, Deus é onisciente, Deus é presciente, Ele sabe de todas as coisas. O futuro para ele é igual ao passado para nós, Ele sabe tudo. Deus já está no futuro, por isso confia de que Deus tem o melhor para você. Quando Deus está no controle, irmãos, pode ser que você vá por caminhos mais difíceis. Pode ser que você vá por caminhos mais complicados, mas não liga para isso. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece o que está fazendo. Você quer ir pelo caminho mais fácil? Assuma o controle. Você quer ir pelo caminho, pela terra dos filisteus? Você quer ir pela tua ideia? Você quer ir pela tua cabeça? Vá pela terra dos filisteus. Agora, quando Deus assume o controle e diz, povo, não vá por aí, vá pela costa do Mar Vermelho, vai costeando, é o caminho mais difícil, é o caminho mais maior, é o caminho do percurso maior, mas vá por aqui porque eu sei o que vai acontecer. Eu estou no controle de todas as coisas. Entrega o controle na mão de Deus, amados. O homem trabalha com aqui e agora. Deus trabalha com o depois. Deus é um Deus de processos. E é difícil os processos. Nós queremos
pegar um vaso, se fosse isso aqui um vaso de barro, nós queremos já ele enfeitado aqui, mas existe um processo para este vaso. Esse vaso, para ser um vaso de barro de enfeite, numa casa bonita, para enfeitar o ambiente, ele passou por vários processos. Deus é assim. Deus pega você do nada, Ele coloca você no alto, para a honra e glória do nome dEle, mas existe um processo para isso. Deus é o Deus do depois. Depois você vai entender, depois você vai ver, depois, mas confia. Entrega para Ele a tua vida, entrega para Ele as chaves do teu coração, do teu destino. O que acontece quando Deus está na direção? Com Deus na direção, você sobe. Com Deus na direção, amados, você sobe, você cresce. A Bíblia diz aqui, no versículo 18, porém Deus fez o povo subir pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Deus fez o povo subir. Mesmo que seja difícil, você está crescendo. Alguém pode dizer, não está crescendo. Mesmo que seja crescer para baixo, é suportar estruturas. Você está crescendo. Você está subindo. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem, ele só vê a progressão daquilo que é aparente. Mas quando ninguém vê e ninguém sabe, você também está crescendo. Você também está crescendo. Quando o oleiro pega o barro na olaria e ali ele bate no barro, ele dá socos no barro, ele joga o barro na pia, na mesa, na bancada, e tudo isso faz parte do processo. Isso é fazer o vaso crescer. Isso é fazer o barro crescer. É fazer o barro para ele suportar, para ele não ter mais folga, para ele não ter mais buracos, para ele não ter mais respiros, para ele pegar liga. Ele está crescendo. Conosco é a mesma coisa. Nós também crescemos, mesmo que para baixo. O caminho com Deus, amados, não é o que muita gente diz aí, que há facilidades. O caminho de Deus não é facilidades. O caminho com Deus não é facilidades. É pelo contrário, o caminho com Deus é o caminho da porta estreita. Eu queria largar a porta, se dependesse de mim. Se dependesse de mim, a porta estaria um pouco mais aberta. Mas a palavra de Deus diz que o caminho de Deus é porta estreita. É porta estreita. As pessoas querem viver as suas vidas, e o caminho fácil para elas é irem por este mundo, pecarem, viverem uma vida totalmente reprovável da palavra de Deus. Aqui na igreja as coisas não são fáceis. Viver o evangelho não é fácil. Mas também no mundo não é. No mundo não é. Lá no mundo as pessoas são espancadas. Lá no mundo as pessoas são violentadas. Lá no mundo as pessoas são grossas umas com as outras, mal educadas. Lá no mundo não há amor. Lá no mundo não há compreensão. Na igreja basta alguém não olhar, basta alguém não cumprimentar, e vai para o mundo onde te odeiam. Não há coerência. Mas na igreja as coisas também não são fáceis. O caminho de Deus não é fácil. Quem disse que o caminho de Deus é fácil? Quem disse mentiu, é mentiroso. O caminho de Deus é porta estreita. O caminho de Deus, meus amados, mesmo nessa porta estreita e difícil, eu cresço. Com Deus eu cresço.
Com Deus sempre eu cresço. Com Deus não há derrota. Mesmo as perdas são vitórias. Mesmo quando alguém dá um tapa no rosto, é uma vitória. Eu preciso oferecer a outra. Sempre com Deus é ganho. Sempre com Deus, quem perde ganha. Com Deus é assim. Com Deus eu sempre subo, não num triunfalismo, não numa vitória de triunfal apenas, mas sempre eu cresço com Deus. Eu nunca perco, com Deus não. Para os olhos do mundo eu posso perder, mas com Deus não. Com Deus você nunca perde. Podem te humilhar, podem te maltratar, podem mentir contra você, pode levantar calúnias contra você, pode fazer muitas coisas. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão por Deus abatidos. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Com Deus na direção, você cresce. Com Deus na direção, você tem vitória. Com Deus na direção, você conquista. Quando Deus está na direção, por que Deus não nos leva por um caminho perto? Por que Deus nos leva a passar por problemas? Por que Deus permite os problemas? Porque se Ele é todo poderoso, se Ele pode todas as coisas, por que Ele não me livra dos problemas? Por que Deus não livrou Daniel da cova? Por que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo? Por que Deus não livrou o povo de Israel do Mar Vermelho? Porque Deus não livrou eles de passar por esses problemas. Porque Deus não nos livra dos problemas. Por quê? Primeiro, irmãos, para você saber que os problemas são reais. Para você saber que os problemas são reais. Os problemas não são uma utopia. Não são coisas que a gente, sabe, só fica imaginando e não sabe. Deus permite a gente passar para a gente depois ter compaixão das pessoas e saber que os problemas são reais e que dói. Deus permite passarmos por situações para nós aprendermos e sabermos que os problemas, eles são reais. Que Deus não tem uma vida para nós apenas de um parque de diversão. Um parque de diversão, não. Nós não estamos aqui, meus amados. Aqui é batalha, aqui é guerra espiritual. Aqui nós vamos vencendo, lutando e vencendo. Acabou uma prova, veio a vitória, chega outra prova. Acabou a prova, veio a vitória, vai chegar outra prova. E quanto mais perto da tua vitória, maior são as dores. Maior são as dores. Mais próximo da tua vitória, maior são as dores. Então, por que Deus não nos livra? Para que este povo soubesse que tem problemas. Existem problemas. Segundo, para que reconheçamos a nossa fragilidade. Para que a gente reconheça que a gente é fraco, que a gente depende de Deus. Porque muitas vezes Deus nos maceta, Deus nos mói, para a gente saber que a gente não é nada, para a gente tirar a crista, sabe, irmãos? Deus nos educa como pai amoroso, porque se Deus nos livrar da vara, da correção, nós não aprenderemos, seremos filhos rebeldes que desconhecem limites. Por isso Deus permite a prova, para a gente depender dEle,
para a gente olhar para cima e dizer: é de lá que vem o meu socorro, é dele que vem o meu socorro. Eu não consigo, o meu braço é fraco, o meu braço é pequeno, mas eu confio em um Deus que tudo pode. Ele há de vir a minha vida e ele há de mudar a minha situação, para que eu reconheça isso. O Senhor permite eu passar pelas provas. É por isso que ele permite. E para que a gente reconheça e saiba que Deus é maior do que o gigante, Deus é maior do que a fornalha, Deus é maior do que o mar vermelho, Deus é maior do que os leões na cova. E as maiores experiências do povo de Israel foram no deserto. Deus os leva para lá, para ter experiências com Deus. Quem sabe se não passaríamos por isso, não teríamos as experiências e testemunhos para contar. É por isso que Deus permite passarmos por isso. Nenhum problema vai te destruir. Quando Deus está no controle, amados, não se preocupe. Nenhum problema vai te destruir. Se você estiver com Deus, Deus está no controle. A fornalha, ela vai ser um passeio para Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! A cova dos leões, os leões vai ser travesseiro para Daniel. O mar vermelho vai abrir, porque Deus está na direção. Quando Deus está na direção, não importa o gigante que levante, não importa a situação que aconteça, Deus vai te dar vitória, vitória, vitória em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas se Deus estiver na direção, descansa. Descansa. Não importa o que aconteça, a vitória vai chegar e você vai passar por isso, exaltando ao nome do Senhor. Quantos creem nesta palavra? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos confiar e colocar o controle na mão de Deus. É como aquela história, meus amados, que contaram daquele avião que estava com bastante turbulência. Veio a mensagem nos alto-falantes para apertarem o cinto, que eles estavam passando por uma turbulência muito grande, problemas mecânicos no avião, o pânico se instalou naquele avião, todos choravam, batiam ali, uns confessando pecado, achando que iam morrer. Aquele avião estava com o terror instaurado dentro, e havia uma criancinha brincando de carrinho, e brincando de um bonequinho, e cantarolando e sossegado. E alguém olhou para ele e disse: por que você está tranquilo? Olha aqui todo o pânico, nós vamos morrer. Ele falou: não, meu pai está lá no comando, eu confio no meu pai. Você confia em Deus, irmãos? Ele está no controle. O pânico pode se instaurar, o medo pode vir, mas eu sou do Senhor, eu sou a sua noiva, sua igreja, eu sou o seu povo, eu sou, aleluia, ovelha do seu pasto, ele é o meu pastor, e nada me faltará, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar de você. Você crê nisso? Ele tem cuidado de você. Não importa o que aconteça, Deus está no controle e Ele vai te dar vitória, se Ele estiver no controle. Quando Deus está na direção da nossa vida, Ele vai à frente. Quando Deus está no controle da nossa vida, Ele vai à frente. Êxodo capítulo 13, versículo de número 21. O Senhor ia
adiante deles. O Senhor ia à frente deles. Você já brincou, tenho certeza que você já brincou daquela brincadeira, siga o mestre. Já brincou? Siga o mestre? O que é a brincadeira? O que o primeiro fizer, você precisa imitar. Você precisa fazer. Ele levantou a mão, você levanta a mão. Ele falou, você falou. Siga o mestre. Com Deus é a mesma coisa. Siga o mestre. Você está seguindo o mestre? O que Jesus fez? Fez o bem, falou do reino, ganhou pessoas. Paulo diz assim, aos Filipenses: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo disse aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para mim e me imite, porque eu imito a Jesus. Que tremenda ousadia! Alguém pode olhar para você e dizer: eu quero imitar esta pessoa, que ela imita Jesus. Eu quero imitar aquela mulher, que mulher crente. Eu quero imitar aquele homem, que homem crente. Aquele jovem é um jovem de Deus. Que jovem abençoado. Será, meus irmãos, que temos referências? Será que somos? Será que estamos tendo referência com alguém? Será que estamos sendo referência para alguém? Imite a Jesus. Deixa quem dá o controle da sua vida para Jesus, ele vai à frente. E o que ele fizer, eu faço. O que ele falar, eu falo. O que ele pensar, eu penso. Isso é intimidade com Deus. Isso é querer buscar a presença do Senhor. Deixa Ele à tua frente. Observa Ele. Confia nele. Faça o que Ele fez. Imite a Jesus. O que é cristão, pequeno Cristo? Cristão é representante de Jesus. Existe Jesus na tua empresa? Existe Jesus lá com os teus amigos? Você está lá. Você está lá. Se você está lá, Jesus também está, porque você está lá. Você é um representante de Jesus. Ou deveria ser. Deixa Ele controlar sua vida. Quando Deus está no controle de nossa vida, nós caminhamos por caminhos com certa facilidade, onde outras pessoas caminham com grande dificuldade. O que isso significa? Quando Deus está no controle, nós seguimos caminhos com certa facilidade, o que para outros é uma tremenda dificuldade. É aquela famosa frase de alguém dizer assim: eu não aguentaria passar o que você aguenta. Mas você só aguenta não porque você é forte. Você só aguenta porque Deus está na frente. Eu não aguentaria passar por isso. Eu não aguentaria ter um filho assim. Eu não aguentaria ter uma família dessa. Eu não aguentaria ter um marido assim. Eu não aguentaria ter um salário desse. Eu não aguentaria ter uma saúde desse jeito. Eu não aguentaria, mas você só aguenta porque Deus está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você só aguenta porque Ele está com você. Então você caminha com certa facilidade, o que para outros seria uma grande dificuldade, porque Ele está no controle. Quando Deus está no controle de nossas vidas, nós caminhamos por caminhos que ninguém pode caminhar sem Deus. Ninguém pode caminhar sem Deus. Você só caminha por esses caminhos porque Deus está com você. Você vai caminhar, amados, de dia e de noite. A palavra do Senhor diz aqui, o Senhor ia adiante deles, na frente.
Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de eles caminhassem de dia e caminhassem de noite. Se fosse outro povo, não caminharia de noite. Mas o povo de Israel só pôde caminhar de noite porque o Senhor ia diante deles e uma coluna de fogo aqueceria. Se não fosse a coluna de fogo, o frio intenso do deserto não daria condições para o povo caminhar. E o sol tão ardente ao meio-dia, de dia, não daria para caminhar. Eles só puderam caminhar de dia, mesmo com o sol, porque Deus estava ali com a nuvem. Eles só poderiam caminhar à noite, porque a coluna de fogo estava ali. Nós só podemos caminhar de dia e de noite, porque a presença de Deus está conosco e Deus está no controle da nossa vida. Aleluias. A direção de Deus, irmãos, ela é convicta. Coluna de fogo, coluna de noite, nós sentimos a sua presença conosco. Vocês vão perceber Deus estando com vocês. Vocês vão perceber Deus acompanhando e ajudando vocês em tudo. Vocês percebem isso? Percebam isso. Percebam isto. Percebam o quanto Deus caminha com vocês. Percebam o quanto Deus ajuda vocês. Percebam o quanto Deus abençoa vocês. Se nós pudéssemos dobrar os joelhos e orar em gratidão, você teria muitos motivos para agradecer. Comece a agradecer. Comece a usar uma arma da gratidão. Agradecer pela tua vida, pela tua saúde, pelo teu emprego, porque Deus nunca deixou faltar. Talvez não sobrou, mas o Senhor não deixou faltar. Você tem uma cama, você tem um teto sobre a sua cabeça, o alimento todos os dias. Deus tem te abençoado, Deus tem te guardado. Muitos livramentos a qual nem vocês viram já aconteceu. Deus te livrou, Deus te guardou. Quantas coisas Deus fez por nós. Será que nós não percebemos o cuidado de Deus para conosco? Apenas vemos o que falta. Apenas vemos o que Deus não deu. Apenas vemos o que não está acontecendo. Mas comece a ver o que está acontecendo. Comece a ver o que já está acontecendo na sua vida. Deus quer dirigir você enquanto você viver. Deus quer dirigir os seus passos. Deus está te convidando esta noite. Entrega as chaves da sua vida para mim. Deixa eu guiar você. Entrega esse controle para mim. Deixa eu controlar a sua vida. Mas não pegue no primeiro problema. Porque você vai passar por caminhos que são difíceis. Mas não se esqueça, eu estarei com você. Aleluia. Eu estarei com você. Não fique, você ficará tentado em retomar o controle, mas confia, eu estou com você, diz o Senhor. Eu estou com você. Entrega a sua vida para mim, deixa eu te dirigir. Por que a direção de Deus é sempre melhor para a nossa vida? Porque Deus sempre vai levar você para um lugar melhor. Deus sempre vai levar você para um lugar melhor. Deus sempre vai levar você com objetivos para nos abençoar. Deus nunca vai nos levar num caminho pelo qual nós vamos ser amaldiçoados. Nunca. Nunca. Deus sempre vai nos levar por caminhos de bênção. De bênção. O Egito a Canaã. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa hoje
Deus dirigir sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Quantos querem deixar a direção de Deus, para Deus, a sua vida? Quantos querem? Amém? 3 coisas são fundamentais para isso. Se você quer entregar o controle de sua vida para Deus, 3 coisas são fundamentais para isso. São princípios para que você entregue a Deus o controle de sua vida. O primeiro deles: siga a nuvem e o fogo. Siga a nuvem e o fogo. O que isso significa? Obediência. Não adiantaria este povo, o Senhor ia diante deles, o fogo e a nuvem, e eles irem para outro lugar. Eles pegarem atalhos, eles pegarem outro caminho. Deus não os mudaria. Eles tinham que ir atrás do fogo e ir atrás da nuvem. Primeira coisa para você entregar a sua vida para Deus: obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. É só assim, obediência. A segunda coisa importante para que Deus, nós venhamos a dar a direção da nossa vida para Deus, além de obedecer, confiar. Confia. Porque às vezes você obedece murmurando. Às vezes você obedece reclamando. Às vezes você obedece achando que o outro lugar é melhor. Quer saber mais que Deus? Quem somos nós, se não barros na mão do oleiro? Quem somos nós? É o barro que manda no oleiro? É o barro que ordena o oleiro? Nós somos pequenos. E por isso, obedeça. É importante. Mas confia. Confia de que para onde Deus está te levando é o melhor. Salmo 37:5. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho para o Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Entrega e confia. Salmos de número 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, povo seu, confiamos no Senhor, confiamos em Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem cujo Deus é a sua confiança. Confia nele, amado. Mesmo que você não entenda, confia. Confia. Não importa a lógica, não importa que você não está vendo, é a fé. Confia, porque Deus vai te levar a pastos bem verdejantes, as águas tranquilas. Glória a Deus, porque Ele é o bom pastor que cuida de nós. Siga a nuvem, obedeça, confia. E terceiro, creia na promessa. Canaã, nós vamos chegar. Em Canaã, mesmo que atravessemos o deserto, nós vamos chegar a Canaã, porque Deus é um Deus que fez promessas, e o Deus que fez promessas não vai descumpri-las. Ele vai dar a vitória, Ele vai cumprir a promessa. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas pode confiar, porque a sua promessa vai cumprir. Glória a Deus, vai cumprir, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo.
Aleluias.